Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje você vai saber um pouco sobre a dieta de alguns famosos. Na realidade eu estou falando de Gisele Bündchen, nada mais nada menos do que ela, e o marido dela, Tom Brady. Tá, aí você agora está se perguntando assim, como é que você sabe, como é que você descobriu a dieta deles? Na realidade teve uma postagem feita recentemente em um site confiável e eu vou ler a matéria aqui junto com vocês e de acordo com o que a gente for lendo, a gente vai interpretando junto. Para começar, o título da matéria diz o seguinte: chefe conta a dieta de Gisele Bündchen e Tom Brady. Saiba como é a alimentação saudável de Gisele Bündchen e Tom Brady. E a matéria começa: o chefe de cozinha Ali Campbell trabalha para o casal Gisele Bündchen e Tom Brady e revela que a alimentação saudável é uma regra na casa da família. Em entrevista para o site Boston.com, ela contou que entra na cozinha da modelo e do jogador de futebol americano. A dieta é composta de muitos grãos, alguns tipos de carnes e bastante legumes. De início, o que a gente pode perceber, nada além do normal, né? Ela conta que eles comem muitos grãos. Os grãos, claro que ela não especificou, mas de uma forma geral, os grãos são alimentos fontes de um nutriente básico da nossa alimentação, que são os carboidratos. Quando eu digo básico, é básico mesmo, porque obviamente, a depender do grão, ele vai ser fonte de uma infinidade de outros nutrientes. Mas, como eu disse, de uma forma básica, os carboidratos. Alguns tipos de carnes. As carnes são aí agora fontes primordialmente, né, de um outro nutriente super importante, que são as proteínas. Embora ela não tenha especificado qual o tipo de carne até o momento. E bastante legumes. Aí, obviamente, né, são outras fontes alimentares naturais que vão ali fornecer diversas vitaminas, diversos minerais para ali realmente incrementar e garantir que a alimentação de fato seja uma alimentação saudável. E aí, continuando, agora abre aspas: 80% do que eles comem são vegetais e grãos integrais. Arroz integral, quinoa, milho, feijão. Os outros 20% são carnes magras, bife orgânico de animais alimentados com capim, pato de vez em quando e frango. Quanto aos peixes, cozinham principalmente o salmão selvagem. O Tom não come nada da família Solanaceae, porque não são anti-inflamatórias. Então nada de tomates, pimentas, cogumelos e berinjelas. Tomate só de vez em quando, talvez uma vez por mês, fecha aspas, contou ela. Então agora bora fazer uma interpretação assim do que foi dito. Aqui eu percebo que ela já especificou aquilo que eu disse, né, que ela não tinha especificado, ela especificou agora. Então, ela disse que 80% que eles comem são vegetais e grãos integrais. E ela especificou quais são. O arroz integral, então isso é super importante, né? O arroz é um alimento interessante, sim. Muita gente tem medo de consumir o arroz porque vai achar que vai engordar. Na realidade, isso aí vai depender do quanto que você come e do tipo de arroz. No caso aqui é o arroz integral, então, maravilha. Quinoa, gente, a quinoa é um grão assim maravilhoso, maravilhoso. É uma excelente fonte de ferro, então tem uma boa composição também de aminoácidos, então maravilha. Milho e feijão. E aí eu entro fazendo a questão do arroz com feijão, que muita gente aqui no Brasil tem medo. Então vejam que a Gisele é brasileira, ela mora, né, fora, mas segundo essa chefe, eles consomem o arroz com feijão lá também. Então isso também é bacana de você fazer parte ali da sua alimentação sempre que possível. Milho. O milho é um alimento interessante? Sim. Um grande porém é a questão de que a maior parte do milho produzido aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é onde eles moram, é milho transgênico. Então, eu não sei, né, se eles se preocupam com a origem desse milho, mas enfim, né, de repente eles compram algum milho orgânico, eu não sei, ela não especificou aqui. Se for um milho orgânico que tem essa preocupação com a origem, como eu disse, é um alimento maravilhoso. Mas eu não poderia deixar de fazer essa observação da questão do milho transgênico, que esse sim não seria uma opção bacana. E aí, continuando, ela disse que os outros 20% da alimentação são compostos das carnes magras, que são as fontes proteicas. E agora ela especifica quais são. Bife orgânico de animais alimentados com capim. Então aqui, gente, é um ponto realmente bem interessante, porque carne bovina é interessante, não é? Tem algumas pessoas que têm receio. Na realidade, gente, pode-se consumir carne bovina, sim. Existem algumas situações, modos de preparo que pode influenciar de forma negativa, sim. Mas, por exemplo, a origem da carne, isso é algo já muito importante. Então eles consomem uma carne orgânica, que é aquela carne
em que o animal, né, ele não foi aplicado nele antibióticos, por exemplo. Então você garante que você está consumindo uma carne, de fato uma carne, não uma carne com antibióticos, com medicamentos, enfim, com resquícios de produtos químicos que foram administrados naquele animal enquanto ele estava ali se desenvolvendo. Então esse é um ponto muito bacana que eles fazem. E aí eles falam outros tipos de carnes, né? Pato de vez em quando e frango. E aí quanto aos peixes, né, que também são fontes de proteínas, ela disse que o principal é o salmão. Só que o detalhe, salmão selvagem. Aqui também é um outro detalhe bem diferenciado, porque na realidade o salmão é uma carne, a princípio, bem interessante também, principalmente, além de ser fonte de proteína, como eu disse, a questão de ser fonte de ômega 3. Então, maravilhoso. Porém, a boa parte, né, por exemplo, aqui no Brasil, do salmão que a gente tem é importado muitas vezes do Chile. E lá esse salmão ele é cultivado, digamos assim, em cativeiro. E aí tem essas questões todas, né? Para ele ser rico em ômega 3, ele precisa, na natureza, ele contém ômega 3 do salmão porque ele se alimenta de compostos que vão garantir que ele tenha essa reserva de ômega 3. Então quando a gente consome o salmão, a gente está consumindo também esse ômega 3. No cativeiro, o salmão não vai ter acesso a esses compostos que vão dar à carne dele, né, a reserva de ômega 3. Então o que que os cultivadores, digamos assim, fazem? Eles fornecem ração contendo ômega 3. Então é tudo um pouco mais artificial, um pouco mais complicado. O salmão selvagem, aí não, aí realmente você já garante, né, que você tenha de fato uma quantidade de ômega 3 de uma forma natural, de uma forma que a natureza se encarregou de fazer, como é o que tem que acontecer naturalmente. Aí ela fala que, enfim, eles se preocupam com essa questão, né, de ingerir alimentos anti-inflamatórios, até porque, gente, muitas das doenças que acontecem hoje em dia, particularmente aí a obesidade, que na verdade a obesidade acaba desencadeando uma dezena de outras situações ruins para o organismo, tudo isso quando você vai investigar tem ali uma base inflamatória acontecendo no organismo. Agora vamos para o último parágrafo aqui dessa matéria, que diz o seguinte: Campbell, que é a chefe, ainda contou que Gisele Tom não come nada que tenha açúcar branco, farinha branca, cafeína ou produtos lácteos. Abre aspas. É muito diferente de uma dieta tradicional americana, mas se você só come açúcar e carboidratos, como várias pessoas, seu corpo fica muito ácido e isso causa doenças. Fecha aspas, aconselhou. Então eu fecho aqui eu estou reportando nessa matéria, então na verdade eu fecho com chave de ouro, porque na verdade disse tudo, né? Então vamos agora interpretar. Ela disse que eles não comem nada que tenha açúcar. O que eu posso dizer, né, gente? Açúcar é algo que não vai matar se você consumir em quantidades pequenas. Então, claro que isso é possível. Mas você evitar, isso já é um bom começo. Além disso, e aí, claro, o açúcar branco, né, que eu estou me referindo. A farinha branca também eles evitam, que é farinha branca ou farinha refinada, a mesma coisa. Também é algo interessante, né? Aí quanto à questão deles evitarem ou não consumirem cafeína ou produtos lácteos, eu aí já vou, digamos, evitar entrar nessa discussão, porque aí seria uma outra discussão bem abrangente. Se vocês tiverem interesse que eu fale sobre a questão de leite, seus derivados, se faz mal, se faz bem, comentem aqui embaixo que aí eu faço um vídeo à parte, tá bom? E continuando, né, que é o que ela disse, que é super bacana, como eu disse, que fecha com chave de ouro, é a questão assim, de que ela disse que eles consomem algo diferenciado, como a gente viu, diferenciado no sentido do estilo de vida dos Estados Unidos, né? Então, como eu disse, por exemplo, eles consomem arroz e feijão, que é uma coisa que a gente consome aqui no Brasil, mas que a gente não vê tanto, né, falar disso ser consumido nos Estados Unidos, e eles consomem. Então, eles têm uma alimentação diferenciada comparado à população local. E ela diz ainda, né, que lá as pessoas consomem muito carboidrato, muito açúcar, e lá eles têm esse cuidado, né, de não consumir carboidrato, não consumir açúcar em uma quantidade demasiada, porque aí é que entra o grande finale, né, porque isso faz com que as pessoas fiquem com o corpo ácido, e isso causa muitas doenças, que é algo realmente que é muita verdade. Quando você consome alimentos como, por exemplo, o açúcar, não vou entrar aqui em outras questões, mas o açúcar ele tem essa questão de fazer com que o seu organismo ele fique ácido. E a acidez no seu organismo é um pontapé ali
para que você favoreça o desenvolvimento de doenças, como ela disse muito bem. Mas é isso, eu trouxe aqui essa reportagem porque quando eu li eu falei, vou trazer para o pessoal, porque sabe quando você vai na banca de revista, você vê lá uma revista falando famoso tal faz a dieta de não sei o que, e muita gente, claro, vai comprar essa revista, vai consumir aquilo para poder saber o que o famoso faz para ficar com aquele corpo em forma e tudo mais. Quando vi a matéria sobre Gisele Bündchen e o Tom Brady, eu falei, bom, muita gente vai querer saber, muita gente não deve ter visto essa matéria nesse site, então estou eu aqui trazendo, né, para as pessoas que me acompanham essa matéria que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Então, considerando tudo isso que foi dito, realmente eles têm uma alimentação bacana, alimentação saudável. Claro que isso daqui é apenas algumas informações superficiais, né? Dieta não é apenas isso, eu como salmão, né? Dieta você tem que quantificar também, né? O quanto de salmão, o quanto que você come de cada alimento, quais as combinações. Então existem outras questões todas, mas avaliando apenas por essas questões que foram aqui listadas, sim, é uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, e talvez isso justifique, né, o porquê deles serem pessoas que têm ali uma aparência, uma estrutura física, né, que muitas pessoas admiram. Bom, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei para saber que você gostou dessas informações. Comenta aqui embaixo também falando o que você achou. Me acompanhe também lá nas redes sociais. A fanpage é o facebook.com/Henrique Nutricionista. O meu Instagram é o @Henrique_Nutricionista. Aproveita e compartilha esse vídeo lá no Facebook, marca aquele seu amigo que você sabe que vai se interessar por essas informações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, inscreve-se agora, porque estando inscrito, toda vez que eu postar algum vídeo novo como esse, que sai segunda e toda quinta-feira, você vai ser avisado e assim você garante que não vai perder nenhum desses materiais que eu posto por aqui. Muito obrigado a todos que me assistiram até o final e até o próximo vídeo.